Olá, sou o pastor Felipe e eu quero começar aqui hoje com vocês uma série de leituras. O primeiro livro que eu quero compartilhar com vocês é o Diário de John Wesley. Convido você a entrar nessa jornada comigo. Show? Que Deus nos abençoe. Começando pelo prefácio, escrito pelo próprio John Wesley. Foi em consequência de um conselho dado pelo bispo Taylor em seu livro Regras para um Viver e Morrer Santo, que por volta de 15 anos atrás comecei a elaborar um relato mais exato do que eu havia feito e da maneira como eu passava o tempo escrevendo, como empreguei cada hora do meu dia. Continuei a agir assim por onde quer que fosse, até o momento de minha partida da Inglaterra. A variedade de situações pelas quais passei levou-me a transcrever de tempos em tempos as partes mais relevantes do meu diário, acrescentando aqui e ali pequenas reflexões à medida que elas ocorreram em minha mente. Desse diário, ocasionalmente compilado, o que segue é um pequeno extrato. Não é meu objetivo relatar todas as particularidades do que escrevi para meu uso apenas, e que não teria valor para os outros, ainda que sejam importantes para mim. Na verdade, não pretendo nem desejo perturbar o mundo com alguns dos meus pequenos assuntos. Devo responder por mim. Como parece a toda a mente imparcial, uma vez que há muito tenho sido rotulado como alguém que não ouve, não obstante o alto e frequente chamado. Porém, eu não faria isso agora se não tivesse a declaração do capitão Williams, publicada tão logo eu deixei a Inglaterra, colocado também sobre mim a obrigação de fazer o que me cabe em obediência ao chamado de Deus. Não deixem que falem mal do bem que há em você. Com essa visão, eu, por fim, respondo a todo homem que me pergunta a razão da esperança que existe em mim, que em todas as coisas eu tenho uma consciência limpa para com Deus e para com os homens. Limitei-me até aqui a uma carta escrita alguns anos atrás, contendo um relato claro sobre o surgimento daquela pequena sociedade em Oxford, ao qual tem sido apresentada de maneira tão variada. Parte desta foi publicada em 1733, mas sem o meu consentimento ou conhecimento. Ela agora permanece como se eu a tivesse escrito sem qualquer adição, diminuição ou correção, sendo minha única preocupação aqui declarar a coisa como ela é. Talvez minhas ocupações de outra natureza não me permitam uma resposta adicional àqueles que dizem falsamente toda sorte de mal sobre mim e parecem pensar que realizam a obra de Deus. É suficiente saber que ambos, eles e eu, brevemente daremos um relato àquele que é apto para julgar vivos e mortos. Aqui tem a foto do resgate de John Wesley, quando criança, quando a casa dele pega fogo. 1735. Do embarque para a Geórgia ao retorno a Londres. 14 de outubro, rumo à América, terça-feira. O Sr. Benjamin Ingham, do Queen College, Oxford, Sr. Charles Delamotte, filho de um magistrado em Londres, que alguns dias antes havia se oferecido, meu irmão Charles Wesley e eu pegamos um navio
para Gravesend, com a finalidade de embarcarmos para a Geórgia. Nosso objetivo, ao deixarmos o nosso país nativo, não era evitar escassez. Deus tem nos dado bênçãos temporais suficientes. Nem ganhar as migalhas ou refúgio dos ricos, ou obtermos honra, mas simplesmente salvar nossas almas e viver completamente para a glória de Deus. À tarde, encontramos os Simmons, encontramos o Simmons, que partiria para Gravesend, e imediatamente subimos a bordo. 17/10, sexta-feira. Comecei a aprender alemão, a fim de conversar com os 26 alemães que estavam a bordo. No domingo, com um tempo satisfatório e calmo, tivemos os trabalhos da manhã no Tombadilho. Primeiro eu preguei de improviso e a seguir ministrei a ceia do Senhor para 6 ou 7 comungantes. Um pequeno rebanho, que possa Deus aumentá-lo. Dia 20/10, segunda-feira. Confiantes de que a abnegação, ainda nas menores coisas, poderia ser-nos útil pelas bênçãos de Deus, deixamos completamente o uso da carne e vinho e nos limitamos a comer vegetais, principalmente arroz e biscoito. À tarde, David Nietzschmann, bispo dos alemães, e outros 2 começaram a aprender inglês. Que possamos ser não apenas de uma só língua, mas de uma só mente e coração. Dia 20/10, terça-feira. Partimos de Gravesend, quando estávamos aproximadamente a meio caminho das areias de Goodwin. De repente, o vento parou. Se a calmaria tivesse continuado até o refluxo, o navio provavelmente teria se perdido naquele lugar, mas o vento forte retornou por 1 hora e nos levou a Dawes. Somos um grupo mais regulares agora. Somos um pouco mais regulares agora. Nosso modo simples de viver era esse. Das 4 às 5 da manhã, cada um de nós faz sua oração pessoal. Das 5 às 7, lemos a Bíblia juntos, comparando-a cuidadosamente para não nos apoiarmos em nossas próprias convicções. Com os escritos dos últimos tempos. Às 7 horas, tomamos o café da manhã. Às 8 horas, lemos as orações públicas. Das 9 às 11, habitualmente aprendo alemão e o senhor Delamotte, grego. Meu irmão escreve sermões e o senhor Irhan instrui as crianças. Ao meio-dia, nos encontramos para prestarmos contas uns aos outros do que fizemos desde o nosso último encontro e o que pretendemos fazer antes do próximo. Por volta de 1 da tarde almoçamos. Do horário do almoço até às 4 horas, lemos para aqueles pelos quais cada um de nós se responsabilizou, ou conversamos com eles, conforme a necessidade requeira. Às 4 horas, somos os oradores da tarde. Quando a segunda lição é explicada, o que sempre era feito pela manhã, ou as crianças são catequizadas e instruídas antes da congregação. Das 5 às 6 da tarde, lemos novamente as orações em particular. Das 6 às 7 da noite, leio em nossa cabine para 2 ou 3 dos passageiros, dos 8 ingleses que haviam a bordo, e cada um dos irmãos lê para mais alguns deles. Às 7, reúno-me com os alemães no seu culto público, enquanto o Sr. Egan lê entre os converses para todos que desejam ouvi-lo. Às 8 da noite, encontramos-nos novamente para exortarmos e instruirmos uns aos outros.
Entre 9 e 10 da noite, nos recolhemos onde nem mesmo o rugido do mar e o movimento do navio podem perturbar o sono refrescante que Deus nos proporciona. Dia 24/10, sexta-feira. Com o mar agitado, a maioria dos passageiros sentiu os efeitos disso. O senhor Delamotte ficou muito doente por diversos dias e o senhor Egan por cerca de 1 hora. A cabeça do meu irmão doeu muito. Até agora, no entanto, agradou a Deus que o mar não me perturbasse, nem me senti impedido. Por 1/4 de hora, sequer, de ler, escrever, compor ou realizar alguma tarefa que pudesse ser feita em terra firme. Dia 31/10, sexta-feira. Partimos de Dons, às 11 horas da noite, e fui acordado por um grande barulho. Logo me certifiquei que não havia perigo algum, mas a simples apreensão disso deu-me uma clara compreensão de como devem ser aqueles que estão a bordo a todo momento, à beira da eternidade. Dia 1/11, sábado. Chegamos ao porto de St. Helen e no dia seguinte estávamos a caminho de Cowes. O vento era satisfatório, mas esperamos pelo navio de guerra que velejaria conosco. Foi uma abençoada oportunidade para instruirmos nossos companheiros de viagem, que aquele de cuja semente semeamos faça com que ela cresça. Dia 20/11, quinta-feira. Descemos em direção ao ancoradouro de Yarmouth, mas no dia seguinte fomos forçados a voltar para Cowes. Durante nossa estadia ali, tivemos várias tempestades. Em uma delas, 2 embarcações que estavam no ancoradouro de Yarmouth se perderam. Distribuímos alguns livros entre os muitos que estavam ali, que os receberam com todas as expressões possíveis de agradecimento. Dia 21/11, sexta-feira. Uma jovem, recuperando-se de uma perigosa enfermidade, pediu-me para ser instruída sobre a natureza da ceia do Senhor, e eu pensei que caberia a ela primeiro ser instruída sobre a natureza do cristianismo, e fixei 1 hora por dia para ler o tratado sobre a perfeição cristã do Sr. Law. 23/11, domingo. À noite, fui despertado pelo agito do mar e rugido do vento, o que me mostrou dolorosamente o quanto eu era incapaz, visto que eu não estava disposto a morrer. Dia 10/12, quarta-feira. Hoje falei reservadamente sobre religião a alguém com quem eu havia falado 1 ou 2 vezes antes. Em seguida, ela me disse em lágrimas: minha mãe morreu quando eu estava apenas com 10 anos. Algumas de suas últimas palavras foram: filha, tema a Deus. E embora você me perca, nunca necessitará de um amigo. Agora eu encontrei um amigo quando eu mais queria e mais esperava por um. Dia 21/12, domingo. Tivemos 15 comungantes, o que era nosso número usual aos domingos. No Natal, tivemos 19, mas no Ano Novo, somente 15. Quero ler com vocês, todos os dias, um ano de Wesley. Hoje nós lemos do ano de 1935. Amanhã eu quero retornar para a gente ler o ano de 1736. Espero que você caminhe comigo nesse tempo de leitura.
Que Deus te abençoe. Tchau.